Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos realizar a nossa aula de matemática. Iniciamos com a correção das atividades do anexo 4 e, na sequência, nós vamos para o livro nas páginas 89 a 93, certo? Então, para a realização da correção do anexo, se você ainda não realizou a atividade, para por aqui. Faz suas atividades e depois você retoma para fazer a correção. Combinado? Então vamos lá. No anexo 4, nós temos aí as seguintes atividades, né? A primeira, Beatriz comeu 1/4 da pizza. Então nós vemos aqui representado, no primeiro círculo 1/4, porque tem uma parte pintada do total de 4, né? E nós vimos que o denominador, ele é a quantidade de partes que foi dividido o todo, né? E o numerador é a parte pintada ou não pintada, dependendo da pergunta. Então, aqui nós temos da parte pintada, certo? Então, 1 do total de 4, 1/4. E aqui nós temos 2/8, né? Para mostrar para vocês a fração equivalente. Então, foi feita a multiplicação por 2, né? 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então, 2/8 é equivalente a 1/4. Nós temos aqui duas partes do total de 8 que estão pintadas, certo? E aí nós temos a Carla que comeu 3/8, 3 partes do total de 8. Quem comeu mais pizza? Quem comeu mais pizza foi a Carla, né? Porque 3/8 é maior do que 2/8 e 1/4. Nós temos aqui, observando a parte pintada, que ela comeu um pedaço maior, né? Uma parte maior do que os outros, tá? Então, Carla comeu mais pizza, né? Aqui na resposta, porque 3/8 é maior que 1/4, ok? Questão 2. Túlio, Valéria e Arthur, né? Eles estavam disputando um jogo de perguntas e respostas. Nesse jogo, cada participante tinha que responder 20 perguntas. Eles marcaram a pontuação em uma malha quadriculada, um quadradinho para cada resposta correta. Observe, tá? Então, nós temos aí o Túlio, a Valéria e o Arthur e a marcação, né, de quadradinhos. Qual fração representa o que cada participante assinalou na sua malha? Então, todos eles têm uma malha, né, de 20 quadradinhos, porque eram 20 perguntas, certo? Então, o denominador vai ser 20, tanto para Túlio, quanto para a Valéria, quanto para o Arthur. Então, denominador 20. O Túlio, ele pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes de 20. Então, 10 vigésimos. A Valéria pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de 20. E o Arthur pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 20, né? Então, o Túlio 10 vinteavos, a Valéria 15 vinteavos e o Arthur 12 vinteavos, certo? Letra B, complete com frações que você escreveu no item anterior. Depois compare as frações escrevendo o sinal. Então, a Valéria 15 vinteavos, o Arthur 12 vinteavos. Então, da Valéria é maior que o Arthur pintou, certo? Então, Valéria maior que Arthur, né? 15 vinteavos maior que 12 vinteavos. Do Túlio foram 10 vinteavos e da Valéria 15 vinteavos. Então, 10 vinteavos menor que 15 vinteavos da Valéria. O Arthur pintou 12 vinteavos e o Túlio 10 vinteavos. Então,
12 vinteavos é maior que 10 vinteavos, certo? Aí aqui nós tínhamos essa atividade com as frações, né? E aí as perguntas. Qual a embalagem é mais cara em relação ao produto, né? A mais cara em relação ao produto é a de milho e ervilha em conserva, tá? Qual a embalagem mais barata em relação ao produto? A mais barata é a do refrigerante. Comparando a embalagem do óleo de soja e a embalagem do refrigerante, qual é a mais cara? Então, aqui nós temos o óleo de soja e aqui nós temos o refrigerante. A mais cara é a do óleo de soja, né? A gente vê a diferença aí da parte pintada, tá certo? Bom, agora nós vamos para a atividade de hoje no livro de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Na página 89, nós vamos começar a trabalhar a adição e subtração de fração, né? Eu já conversei sobre isso aqui com vocês em uma outra aula. Por enquanto, nós vamos trabalhar a adição e subtração de fração de denominadores iguais. Então, eu conservo o denominador e faço a adição e subtração do numerador, tá? Jorge fez uma pizza e dividiu em 8 fatias iguais. Ele comeu 2 fatias e seu filho comeu 4 fatias, tá? Então, de uma pizza de 8 fatias, ele comeu 4, 1, 2, 3, 4, e o filho dele comeu 2 pedaços. Vamos lá? E aí, você vai preenchendo aqui. De acordo com a situação, responda. Que fração corresponde à parte que Jorge comeu da pizza? Que fração corresponde à parte que Luiz comeu da pizza? Então, a gente tem que lembrar que o denominador, que é o número que fica na parte de baixo da fração, ele representa o todo da pizza. E o numerador, que é a parte de cima, vai representar a parte que eles comeram da pizza, tá? Que fração corresponde à parte que foi comida no total? Então, né? Se um comeu uma quantidade, o pai comeu 2 fatias, o filho comeu 4 fatias, qual o total de pizza que eles comeram juntos, tá? Que fração corresponde à parte da pizza que sobrou? Agora, pinte de verde a parte da pizza que o Jorge comeu e de vermelho a parte que o Luiz comeu. Escreva a operação correspondente ao cálculo da parte da pizza. Então, você vai fazer adição de fração, né? Coloca aí as 2 frações, né, com o sinal de adição, depois o sinal de igualdade e faz a soma. Lembrando que eu vou conservar o denominador e vou somar o numerador, tá? Porque a mesma pizza são os mesmos 8 pedaços que eles estão dividindo entre si, tá certo? Escreva a operação correspondente ao cálculo da parte da pizza que sobrou. Então, aqui você vai fazer uma subtração de fração. Você tem que pegar a parte da pizza que eles comeram e subtrair o que sobrou da pizza, tá certo? Desculpa, eles vão pegar a parte total da pizza e subtrair o que eles comeram. E aí, vocês vão ter o que sobrou da pizza, tá? Continuando. Para adicionar ou subtrair números nas formas de fração do mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os números e conservamos os denominadores, tá? Então, aqui, ó, prestem atenção que é do mesmo denominador. Os denominadores são iguais. Observem aqui, ó, 1/4, 2/4 e 3/4, tá? Então, ficou sempre denominador igual. Agora, quando for denominador diferente, aí é uma outra história que vocês vão estudar mais pra frente. Aqui nós temos 7/9 e 3/9, então os denominadores iguais. Então, o que que eu faço? Eu conservo esse denominador, 4, 4, aqui eu também vou ficar com 4, certo? E aí eu vou somar o numerador, 1 mais 2, 3, 3/4. Conservei o denominador, 9, subtraí, 7 menos 3, 4, tá? Bem simples, bem tranquilo.
Agora a questão 2. Elabore um problema de acordo com a operação dada na resolução. Em seguida, resolva a adição e escreva a resposta para o seu problema. Então, aqui você tem 4/6 mais 1/6. Você vai colocar o resultado aqui e vai elaborar um problema para essa fração, tá? Questão 3, elabore um problema de acordo com a operação dada nesta situação, nesta resolução, e em seguida resolva a subtração e escreva a resposta do problema. Mesma coisa, você vai encontrar a resposta do problema e vai criar uma situação-problema para 4/5 menos 2/5, tá? Pode ser partes da pizza, pode ser parte pintada, né? Aí fica a seu critério. Daí nós vamos para a próxima página, que nós temos aí, né, a seção sonar, com algumas situações, problemas também, para vocês fazerem adição e subtração de fração. Raul e Rui são irmãos e ajudaram o pai a cortar a grama que cobre todo o quintal da casa deles. Rui cortou 1/4 da grama do quintal e Raul cortou 1/2 da grama do quintal. Converse com professores colegas para fazer o que se pede. Represente a operação matemática que calcula a fração da grama do quintal que Raul e Rui cortaram ao todo, né? Então, aqui você vai ver, o Rui cortou 1/4, o Raul cortou 1/2, você vai criar aqui a continha para chegar à resposta do total que eles cortaram juntos, tá certo? Depois nós temos ali, diminuir o zoom aqui sem querer querendo. Vamos lá. Nós temos ali na letra B, a operação envolve frações com denominadores iguais ou diferentes, tá? Observe ao lado a representação da situação descrita. Comparando a quantidade de grama que cada irmão cortou, o que é possível afirmar? Marque com um X a resposta correta. Então, o Rui cortou o dobro da quantidade de grama do quintal que o Raul cortou. Ó, o Raul cortou 1/2 e o Rui cortou 1/4. Raul cortou o dobro da quantidade de grama que o Rui cortou. Então, vejam aí e assinalem com um X qual é a resposta correta. Que fração do gramado do quintal os irmãos cortaram ao todo? Se o Raul cortou 2 partes de 1/4 e o Rui cortou uma parte de 1/4, qual foi a fração que eles cortaram ao todo, né? Então, aqui nós vamos utilizando frações correspondentes daí para fazer a subtração. Eu transformo com uma fração equivalente, tá? Então, eu tinha 1/2. 1/4 é equivalente, então, eu vou lá, 1/4 mais 1/4, né? Na verdade, 2/4 são equivalentes a 1/2. Então, eu transformei para poder fazer todo mundo com denominador igual e fazer a subtração, tá certo? Represente essa situação por meio de uma operação. Você vai pegar aqui e vai fazer. Que fração do gramado do quintal corresponde à parte que não foi cortada? Observando a imagem ali, vocês obtêm a resposta, né? Represente essa situação por meio de uma operação, tá? Aí vocês vão destacar do material de vocês na página 293 do material de apoio, né? Para realizar essa atividade. Então, considerando o hexágono como um todo, responda: quantas vezes o triângulo cabe no hexágono? Que fração do hexágono representa um triângulo? Quantas vezes o losango cabe no hexágono? Que fração do hexágono representa um losango? Quantas vezes o trapézio cabe no hexágono? Que fração do hexágono representa o trapézio? E aí vocês vão respondendo usando o material de apoio, tá? Colocando lá quantas vezes vai caber cada uma dessas formas geométricas dentro de um hexágono, tá? Letra B. Colhe as peças retiradas do material de apoio sobre o hexágono
para representar as frações indicadas. Encontre as frações equivalentes do mesmo denominador e calcule as adições, tá? Então, antes de fazer o cálculo, você vai ter que encontrar a fração equivalente que torne todos os denominadores iguais, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho 1/6 do hexágono mais 1/3 do hexágono, que é igual a quanto do hexágono? Mas antes disso, eu preciso transformar essas duas frações, tá? A 1/6 e 1/3 em frações equivalentes, para que o seu denominador fique igual. Aí depois você vem e realiza a sua soma, tá certo? E assim você vai fazer em todos eles, tá? Em todos eles você vai fazer essa transformação, tá bem? Agora vamos lá para adicionar e subtrair frações com denominadores diferentes, tá certo? Então, vamos já sublinhando aí, né? Para adicionar ou subtrair números na forma de fração com denominadores diferentes, é necessário encontrar a fração equivalente com denominadores iguais, tá? Então, veja os exemplos. Você tem 1/3 e 1/6. A fração equivalente a 1/3, 2/6 vai igualar os denominadores. Aí, agora sim, você faz 2/6 mais 1/6 é igual a 3/6, tá? Aqui também, ó, você pega 1/3 mais 1/4. Eu tenho duas frações com denominadores diferentes. Eu vou encontrar a fração equivalente e aí sim eu vou fazer a minha adição. Tia, como que eu vou encontrar a fração equivalente? Como nós vimos lá na regrinha, né, das frações equivalentes. Você vai multiplicar ou dividir por um mesmo denominador, pelo mesmo número. No caso aqui, ó, 1/3, o que eles fizeram? 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Como eu multipliquei por 4 o numerador e por 4 o denominador, né, por um número igual, eu sei que essa fração é equivalente, tá? Então, 4/12 é equivalente a 1/3. Depois que eu encontrei a fração equivalente, aí eu vou fazer a conta, tá certo? Aqui também, ó. Aqui eu tenho 1/4, né? Que no caso eu tinha dois denominadores diferentes. Então, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Aí eu deixei as duas frações com denominador 12, que são denominadores iguais, e elas são frações equivalentes a 1/3 e a 1/4. E agora eu vou somar. 4 mais 3, 7. 12 mais 12. 12 eu conservo porque eu tornei o denominador igual. Tá certo? Bom, gente, por hoje é isso. Adição e subtração de denominadores iguais e de denominadores diferentes, tá? Façam as atividades com bastante capricho, com bastante empenho, né? Como vocês já vêm realizando, está bem? Nós vamos ficando por aqui, nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, fiquem com Deus!